83% dos investidores pessoa física perdem para o Ibovespa, segundo o levantamento do Grana Capital. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Recentemente eu tive aqui o acesso a essa matéria do Valor Invest, muito interessante por sinal, que basicamente eles falam que depois de 12 meses de incertezas no mercado, o Ibovespa está deixando aqui 83% dos investidores pessoa física piores do que ele, ou seja, comendo poeira, como eles falam aqui. Então já comente para mim se você basicamente está batendo o Ibovespa com as suas ações e exposições a stock picking, ou se você está perdendo dele, como basicamente aqui é esse percentual dessa matéria, tá certo? Basicamente então a gente tem 70% dos donos de ações escapando das perdas até junho de 2025. Mas, ainda mais importante do que as perdas, é a gente entender um levantamento que foi feito sobre a questão de ter ganhos. Então, basicamente aqui, da data que essa matéria tinha saído, a alta tinha sido de 12% lá do Ibovespa e apenas 17% dos investidores bateram o índice de referência, segundo aqui a Grana Capital, que é uma plataforma que faz ali um cálculo meio que indireto em relação ao imposto de renda retido na fonte, para ver se você está de fato lucrando ou não lucrando com as suas operações da bolsa, né, sendo melhor que o índice ou não. Hoje aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, porque não custa nada e eu vou te agradecer muito. Então basicamente foram aqui 103 mil pessoas, 104 mil pessoas praticamente, enfim, 100 mil pessoas. E dessa galera, 83% comeram aqui a poeira do Ibovespa e não conseguiram bater este benchmark, vamos dizer assim. Então quando a gente pega aqui os dados da própria amostra e da própria matéria, a gente percebe que, bom, 30% daqueles investidores que tem aqui a Grana Capital, ou seja, 30 mil pessoas basicamente, perderam para a Selic e para o Ibovespa, mas tiveram uma rentabilidade abaixo de 0%, ou seja, perderam dinheiro nesse período aqui, que basicamente pega julho de 2024 até junho de 2025. Depois disso, a gente tem aqui basicamente 53%, algo próximo aí a 54 mil pessoas, que basicamente tiveram resultados positivos, mas não bateram a Selic e não bateram o Ibovespa. Então, basicamente aí, 50 mil pessoas, é muita gente, é basicamente 50% da amostra, né? Não conseguiram superar nem a Selic nem o Ibovespa. Por que é importante olhar os números das amostras? Pessoal, a regra da estatística, ela diz o seguinte: a média das médias converge para a média. Então, quando a gente tem uma amostra grande o suficiente, como aqui a Grana Capital está nos apresentando, acaba sendo um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais tranquilo em termos de avaliar aqui os dados dos fatores, tá? Anthony, vou fazer aqui uma pesquisa com 4 pessoas, 4 clientes. Cara, 4 pessoas é muito pouco, entendeu? Você não consegue levar muito a sério. Agora, aqui a gente tem 104 mil pessoas. Cara, é muita gente e dá para levar a sério sim, tá bom? E ainda por último, a gente tem aqui então os 17% praticamente, né? Então 17 mil pessoas basicamente que tiveram aí desempenhos de carteiras melhores do que a Selic e do que o Ibovespa, ok? Ou seja, essas pessoas basicamente tiveram aí um desempenho melhor do que a nossa taxa de juros, do que a nossa bolsa e conseguiram bater os benchmarks. Isso aqui eles conseguiram através do imposto de renda que é retido diretamente na fonte lá da bolsa, né? É o famoso imposto dedo duro que fala, né? Então basicamente tem um percentualzinho que eles pegam e acabam considerando aí em termos de valorização, desvalorização, para ver se você realmente está ganhando ou não está ganhando dinheiro para a Receita cobrar de você o seu imposto, tá certo? E com esse percentual a gente consegue estimar, através aqui, a gente não, né? A Grana Capital conseguiu estimar quem é que está ganhando dinheiro e quem que não tá certo? E aqui a gente tem diversas questões muito interessantes que a gente sempre fala, mas é muito bom a gente lembrar. Pessoal, fazer stock picking não é proibido, mas é extremamente difícil. Simples assim. Então, por exemplo, pouco mais de 9% desse total dos investidores que foram avaliados tiveram retornos maiores do que esses 16 ou 17%, que basicamente foi o que o Ibovespa entregou. Ou seja, de fato conseguem bater o Ibov, os índices e assim por diante. Já na outra ponta, esses 30% acabaram até tendo perdas na bolsa, coisa que muitas vezes o índice passivo não vai te entregar. Claro, se você não investe por ETFs e quer saber mais sobre como investir por ETFs,
como aprender a analisar os ETFs, tem aqui o Capital Certo, com são mais de 8 horas de conteúdo aí de aulas para você conseguir aprender na prática a analisar os ETFs, entender eles e conseguir efetivamente montar sua carteira através de ETFs. Então tem gente que fala aqui sobre renda fixa, renda variável, é uma questão de como encontrar, analisar, assim por diante, cuidados e erros comuns. A gente vai falar aqui sobre mapas mentais, o processo de análise e assim por diante. Se você tiver interesse, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado que está tudo explicado lá. Então, entendendo efetivamente as movimentações que a bolsa está tendo, que os investidores, pessoas físicas, que somos nós, efetivamente, também estão fazendo, a gente entende nitidamente que a pessoa física ela é um pouco mais emocional. E é exatamente isso que a própria matéria aqui do Valor Invest acaba falando para nós, tá certo? Eles falam o seguinte: o investidor individual ainda é dominado pelo emocional. Por isso, dificilmente consegue escapar do efeito manada da bolsa. E aí eles falam o seguinte, que basicamente o comportamento do investidor pessoa física tem muita correlação com essa questão da variação dos preços das ações e também das taxas de juros. E que as pessoas acabam girando e se movimentando simplesmente porque essas variáveis acabaram se transformando ou apontando. Bom, novamente, vocês sempre sabem que é muito difícil a gente fazer stock picking, é extremamente complexo, existem muitas variáveis. E eu trago aqui o exemplo de novo do Banco do Brasil. Cara, em basicamente 2, 3 meses, o Banco do Brasil está caindo quase 40% em relação aqui ao seu topo histórico, né, correção histórica, e tem muita gente desesperada, porque não era investidor de renda variável e agora está descobrindo que existem riscos, oscilações e assim por diante. Essa matéria que a gente viu aqui juntos, aqui do Valor Invest, nada mais é do que simplesmente um retrato da própria população brasileira e dos próprios clientes brasileiros, tá certo? No final das contas, a gente tem aqui a noção de que basicamente os índices, além de superarem os gestores ativos, que são os caras que têm fundos, analistas, pessoas muito inteligentes, tocando a operação para eles, conscientes, cientes, interessados, cara, a gente tem também as pessoas físicas perdendo os índices. Então, se você consegue superar o Ibovespa esse ano aqui, de acordo com essa data, especificamente, ok, fico feliz por você, parabéns. Agora, de forma geral, é muito mais difícil do que parece, cara. Então, no final das contas, eu sei que muita gente consegue bater o Ibovespa e vai querer comentar aqui no canal que você conseguiu. Cara, que bom. Você é incrível, parabéns. Queremos saber quem você é, né? Manda o famoso manda o currículo, tá certo? Agora, 83% dos investidores perderam pro Ibovespa, cara. E a gente sabe que em horizontes maiores, os próprios gestores de fundos, algo em torno a 90%, também perdem do Ibovespa. Então assim, cara, não se trata do Ibovespa ser bom ou ser ruim. Se trata do próprio contexto macroeconômico brasileiro, extremamente complexo, imprevisível e difícil de manter e de prover. Então a grande sacada não é acertar as grandes ações que mais vão se valorizar, que mais vão subir. Isso aí é a grande ilusão, isso aí tá muito errado, cara. Você tem que olhar para as ações que estão precificadas, ver quais delas têm um potencial alto de valorização e de interesse, e essas aí sim você efetivamente pode se interessar em comprar. Agora, eu, Anthony, que sou analista profissional, trabalho com isso, eu não consigo prever quais vão subir, quais vão ter uma valorização maior, quais têm mais chance, assim por diante. Então, eu prefiro muito mais me expor através do índice, que reúne diversas ações, diversas empresas, diversos títulos públicos de diversos países, para daí sim, efetivamente, olhar para esse mercado, comprar, vender e assim por diante. Porque acaba sendo muito mais diversificado e, querendo ou não, nós, como pessoas físicas, nós precisamos buscar a diversificação. Quem concentra, eventualmente chega aqui nessa azarada situação, como por exemplo o Banco do Brasil, né, que está caindo aí seus 40% e de novo está deixando muita gente enrolada com esse papel. Um grande abraço, tudo de bom, muito boa para sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.